Se alguém me perguntasse o meu livro favorito de René Guénon, eu diria com toda certeza que é um livro chamado Iniciação e Realização Espiritual. Porque tem vários insights interessantíssimos nesse livro, até com relação ao medo. A questão da ansiedade, do medo, e ele mistura isso com Vedanta, da Índia, né? Isso é logo no começo do livro, né? Aquela coisa assim que você tá no escuro, aí tem uma corda. Aí você encosta na corda e pensa que é uma cobra. Sendo que esse medo é um medo imaginário. É um medo que só tá na sua cabeça, né? Isso é logo no começo do livro. Já esse aspecto psicológico, assim, misturando psicologia com Vedanta, é uma coisa maravilhosa, né? E chega no final do livro, capítulo 27, capítulo 28 e 32, que eu tô colocando aí na imagem, tem 3 capítulos que parece que o Guénon, ele tá dando uma aula de como é que uma pessoa se comportaria no Nordeste do Brasil, ou então num país africano, por exemplo, com toda a sabedoria que ele propaga, essa sabedoria oriental e etc, né? Eu até arriscaria dizer que se o Guénon nascesse no Brasil, ele nasceria no Nordeste, né? Então eu queria que vocês lessem, quem tem esse livro, né, que é um livro que eu recomendo muito pela IJET, né? Tem aquela editora Estrela da Manhã também, mas eu sempre preferi muito a IJET, né? Capítulo 27, 28 e 32, que é Loucura Aparente, Sabedoria Oculta, A Máscara Popular e Realização Ascendente e Descendente. E por que eu relacionei esses 3 últimos capítulos com o Nordeste? O que é que tem a ver, né? Vamos pegar o caso, por exemplo, da Máscara Popular, que é esse capítulo 28. Máscara Popular. O que é que seria uma máscara popular, né? Você tem um grande conhecimento, pode ser um conhecimento científico, pode ser um conhecimento espiritual, pode ser de tradição, de línguas, seja do que for, um grande conhecimento, uma grande erudição, e você tem que se deparar com pessoas que não necessariamente têm esse conhecimento, uma pessoa muito humilde, muito simples, uma pessoa pobre, etc. Tem como você adequar, adaptar, de maneira que você consiga transmitir de um jeito ou de outro, de alguma maneira, você adaptar essa grande sabedoria para uma pessoa mais humilde e mais simples, usando uma linguagem que ela entenda, usando simbolismos, alegorias, de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender, com uma certa humildade muito grande. Isso é a máscara popular. É basicamente o que ele está dizendo aí. Se vocês lerem com cuidado esse capítulo, diz, ó, uma pessoa muito erudita, não necessariamente ela tem que mostrar essa erudição para alguém, tem que ficar aparecendo como muito erudita, né? Inclusive, essa pessoa também não deveria cair em egoísmo e evitar conviver com uma pessoa humilde. Muito pelo contrário, tem que encontrar maneiras de adaptar, entendeu? De misturar, dizer, olha, eu vou usar uma linguagem mais fácil dele entender, mesmo que eu tenha que usar simbolismos, alegorias, de maneira que seja fácil de adaptar, e eu consigo fazer esse caminho ascendente para cima, que seria o caminho do conhecimento, e o caminho descendente para baixo, que seria o caminho da adaptação para uma pessoa mais simples. Por isso que não é só chegar no ascendente, ficar parado no topo da montanha e desprezar todo mundo que está lá embaixo. O pessoal acha que é assim, não tem nada a ver com isso. É você fazer o ascendente, chegar lá em cima no conhecimento, e depois fazer o descendente lá embaixo, se misturar de uma maneira que o pessoal consiga entender, numa linguagem fácil, etc., com muito amor no coração, e você conseguir fazer essa mistura. É o ascendente e o descendente, para completar esse ciclo completo. Porque não é só fazer o ascendente e ficar parado lá em cima, e quem está embaixo que se lasque. Não tem nada a ver, o pessoal é muito iludido achando que é assim. Então, para mim, o Guénon, nesses 3 últimos capítulos, né? 3 últimos não, né? É 27, 28 e 32, desse livro Iniciação e Realização Espiritual, que é o meu livro favorito dele, ele basicamente está descrevendo uma vivência na África, uma vivência no Nordeste, por exemplo, com toda a sabedoria. Não é à toa que ele saiu da França e foi morar no Egito. Veja só que coisa curiosa, né? E, de certa maneira, a gente teve um filósofo brasileiro muito importante chamado Raimundo de Farias Brito, que eu estou colocando na tela aí. Ele é um filósofo, assim, incrível. As obras dele estão disponíveis para você baixar na internet. Você coloca Farias Brito PDF, você encontra no arquivo.org, parece. E as obras dele aí, uma obra riquíssima de metafísica. Ele fala de budismo, ele fala de espiritismo, ele fala de cristianismo. Ele não cai nas ilusões de direita e esquerda política, ele vai muito além disso, fala de tradição. Ele é um filósofo magnífico e a gente não vê esses influenciadores dessa chamada direita e ninguém fala desse cara. O Olavo de Carvalho, né, nunca falou de Farias Brito, nem em aulas dele, nem em artigos, nem no site dele. Ele evitou falar de Farias Brito totalmente. Eu não sei se por ignorância, que não sabia que existia, né? Ou se foi intencional mesmo, que ele não queria mencionar, né? O pessoal fala muito de Mário Ferreira dos Santos, fala de Vicente Ferreira da Silva, mas não fala de Raimundo Farias Brito. Foi um filósofo riquíssimo, muito subestimado, pouco conhecido, e que ele nasceu no interior do Ceará, estudou Direito na Faculdade de Direito do Recife, de Pernambuco, que é uma das faculdades de Direito mais antigas do Brasil, junto com a de São Paulo, e depois ele foi fazer poesia e faleceu no Rio de Janeiro. Mas a maior parte da vida dele foi no Nordeste. Um filósofo incrível para mim, né? E ele viveu na mesma época que René Guénon viveu. Olha só que coisa curiosa, né? O Farias Brito, né? E eu vou falar uma coisa aqui que não é questão de preconceito, é uma questão de características, jeitos de ser, né? O que é que o Guénon mais critica? O que é que ele mais denuncia? São algumas características que eu mencionei aí na tela, que tem o industrialismo, o cientificismo, o dinheirismo, o consumismo e talvez, de certa maneira, um racialismo. Essas características que eu coloquei na tela aí. E onde você mais encontra essa característica no Brasil ou então na América Latina? Seria mais na Argentina, no Chile ou até mesmo no sul do Brasil. Reforçando mais ainda o que eu falei sobre um Guénon brasileiro, seria nordestino. Porque ele critica essas características que eu coloquei na tela para vocês verem aí. Industrialismo, cientificismo, dinheirismo, consumismo e talvez algum grau de racialismo. Ele critica tudo isso, o René Guénon,
né? E onde é que você mais encontra isso? No lado sul, no cone sul da América Latina ou mesmo no sul do Brasil, né? Então por isso que eu digo, não é questão de preconceito, é questão de característica. Um reneguenon brasileiro seria nordestino, né? E curiosamente, né, absurdamente, você poderia até encontrar um guenoniano do sul-sudeste que não gosta do Nordeste. Veja que coisa mais irracional, coisa mais maluca, né? E outra característica que eu queria mencionar aqui é o seguinte. Teve uma história, que não é invenção minha, vocês podem pesquisar no Google aí se quiserem, que o Dom Pedro II, ele viajou para o Egito, ele encontrou um monte de camelo no Egito, e ele ficou com vontade de trazer esses camelos para o Nordeste brasileiro, achando que esses camelos iam se adaptar muito bem ao semiárido do Nordeste. E ele realmente fez isso, trouxe vários para se adaptar. Veja, o próprio Dom Pedro II, quando ele foi para o Egito, ele percebeu essa associação, né? O semiárido nordestino, o calor e os camelos do Egito. E trouxe mesmo, trouxe vários, né? E eu mesmo sou testemunha disso. E quando eu viajei para Natal, quando eu era adolescente, quando eu era criança, adolescente, quando eu viajei para Natal, Rio Grande do Norte, tinha umas dunas. Umas dunas eram de sal, dunas de sal, que eles produzem muito lá, e dunas de areia, tanto de sal quanto de areia. E tinha uma duna de areia numa praia lá, que você tinha que escalar, você tinha que subir mesmo, a pé. Era um negócio até que cansava, você tinha que subir a pé. Quando você chegava lá em cima, tava cheio de camelo, cheio de dromedário. Isso foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Quando eu era adolescente, criança, eu fui lá, escalei essa duna de areia no Natal, né? Numa praia que tinha lá. O maior esforço, a gente escalou. Quando chegou lá em cima, tava cheio de camelo, de dromedário. Você podia tirar foto, chegar perto deles, uma coisa interessantíssima, né? Quer dizer, até o clima quente, de certa maneira, é o clima quente do Egito. É o semiárido, é o clima quente. E o Guénon chegou a falar uma vez, no artigo que ele escreveu, dizendo que quanto mais sol a pessoa recebe, menos egoísta a pessoa é, porque ela tem que sair de si própria. Ela não pode ficar fechada em si própria, se ela está com muito calor. Ela não vai ficar com um casaquinho fechada em si própria, cheia de sentimentalismo e de romantismo. Não, ela vai se agitar para fora para fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de esforço. Ela não vai ficar fechada em si própria se ela está com calor. Quanto mais calor, mais esforço, mais solidariedade, mais para fora você é, de humildade, solidariedade, compaixão, entendeu? De você sair de si próprio e querer se movimentar. Quer dizer, o calor, ele diminui o egoísmo. E por isso, de certa maneira, é espiritual também. Então tem muitas características aí do guenonismo que poderiam ser perfeitamente adequadas ao Nordeste brasileiro. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas eu acredito que seja uma coisa muito racional, as análises que eu fiz aqui. Então é basicamente isso.